Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Deixem-me cumprimentar a doutora Patrícia Barbosa, o Sr. Professor Constantino Sá Clarides e o Sr. Professor José Luís Pescaia e agradecer-lhes este relatório que nos foi possível chegar às mãos e que eu acho que é importante para aquilo que é o acompanhamento também do que está a acontecer, do que se faz na saúde em Portugal. E gostava também de começar por deixar aqui uma nota positiva quando referem no relatório que o chamado plano de emergência para o SNS, e já falaremos nisso, que depois passou a chamar plano de emergência e transformação da saúde, quando dizem que o plano de emergência e o seu modelo de implementação foi aquilo que o Governo prometeu em 60 dias. Ou seja, o Governo prometeu em 60 dias resolver os problemas do SNS, como muitas vezes tem dito nesta Casa da Democracia. Aliás, o plano será para implementar até ao fim de 2025. Claro que existem objetivos que foram definidos e que não conseguiram ser assegurados durante o ano de 2024, ainda assim, apesar de tudo, 70% daquilo que foram as medidas urgentes e prioritárias conseguiram ser concluídas. Mas este é o mérito de interpretar aquilo que está escrito no plano do Governo e que não deixa de ser importante, porque a imagem pública que passa é que o Governo ia resolver os problemas da saúde em 60 dias, o que é em verdade. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro disse isso várias vezes, que isto da saúde ia demorar tempo, isto não é fácil e é provavelmente das áreas mais difíceis de conseguirmos obter aquilo que o Sr. Professor Constantino Sá Clarides disse, que são os resultados. Gostava, relativamente ao relatório em si, dar aqui duas ou três pequenas notas que me parecem importantes. Uma é a questão da análise que fazem quando dizem que, de facto, na apresentação era plano de emergência para o SNS e depois passou para plano de emergência e transformação da saúde. E a questão que eu deixo é a questão se é ou não é criticável que, de facto, o Governo, ou, neste caso, a Fundação para a Saúde, se nós não devemos ter em conta aquilo que acontece no setor privado e social. Eu lembro que em 2023, cerca de 8 mil milhões de euros, ou seja, mais de metade do Orçamento de Estado, foi para pagar serviços, isto inclui, obviamente, os medicamentos, ao setor privado e ao setor social. Isto é, a capacidade instalada dentro do SNS não dá para as necessidades que neste momento os cidadãos têm a nível global. E eu, como médico, enfim, e trabalhando nos hospitais, vai-se percebendo isso. Reparem, por exemplo, hospitais como o São João já fazem exames complementares de diagnóstico ao sábado o dia inteiro, já fazem ao domingo e, mesmo assim, contratam meios complementares de diagnósticos fora. E, portanto, se acham que, de facto, devia ser só o SNS, ou se esta questão de pensar na saúde também como um todo, o SNS como, de facto, a parte principal, a parte que nós temos que assegurar a todos os portugueses, mas contar com a colaboração do setor privado e social. Gostava também de dar como nota algumas áreas que referem, nomeadamente no caso das cirurgias em atraso, em que dizem que há um esforço considerável para melhorar a situação pré-existente e que a linha de atendimento SN grávidas tem, de facto, sido útil. Quanto aos profissionais de saúde, eu gostava de dar uma nota. Eu sei que este relatório foi feito antes dos acordos, mas a verdade é que, relativamente aos profissionais de saúde, é uma matéria que envolve também os sindicatos, por isso não estava no plano de emergência, pelo menos foi essa a justificação que foi dada na altura, e, portanto, já foram conseguidos, enfim, acordos com os médicos, com os enfermeiros, com os farmacêuticos, mais recentemente, e com os técnicos de emergência pré-hospitalar, mas percebo que não esteja no relatório, porque o relatório, quando foi terminado e quando foi apresentado, este já tinha passado. Eu termino já, dizendo que tenho aqui mais duas pequenas questões, mas deixo para o minuto que tenho. Obrigado.